Graça e paz, meus irmãos. Aqui estamos nós de novo para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar mais especificamente da busca de Deus com integridade. Vamos tomar como base a história do rei Roboão. Antes disso, eu quero convidar você a nós orarmos, baixarmos nossa cabeça, para nós buscarmos a direção e o entendimento do Senhor para as nossas vidas. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor aquiete o nosso coração, aquiete, Senhor, a nossa mente. Que o Senhor leve, Senhor, todo o nosso coração, todo o nosso ser cativo diante do Senhor, para que nós possamos, ó Deus, estarmos prontos para ouvir a Tua palavra. Ilumina o nosso entendimento. Fala conosco, que a Tua palavra seja aplicada ao nosso coração. Que todos aqueles, ó Deus, que estão nos ouvindo agora, Senhor, sejam edificados, ó Deus, pela palavra do Senhor. E sejam, ó Deus, cheios, Senhor, e plenos do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Convido você a abrir a palavra de Deus comigo. No livro de 2 Crônicas, capítulo 12, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 14. E a palavra do Senhor nos fala assim, convido você a estar acompanhando comigo. A invasão de Sisaque. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo o Israel. No ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros. Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. Tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhe: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhe darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por intermédio de Sisaque. Porém serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reis da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar desses, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães de guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda vinham e usavam os escudos e tornavam a trazê-lo para a câmara da guarda. Tendo-se ele humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor para que não os destruísse de todo, porque em Judá havia ainda boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e continuou reinando. Tinha Roboão 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade em que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para lhe estabelecer o seu nome. Sua mãe se chamava Naamá, amonita. Fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Como nós já adiantamos, nós vamos meditar um pouco sobre a necessidade de buscarmos ao Senhor com integridade, tendo como base a história do rei Roboão. E nós vamos sempre nortear aquilo que nós vamos estar falando aqui e meditando, levando em consideração aquilo que o autor de Crônicas, de 1ª e 2ª Crônicas, tinha como ideia central para o seu livro, que era de que cada geração deveria buscar ao Senhor, para que você possa ter um pouco mais de compreensão ou trazer à memória a história desse rei. Depois você pode ler com mais tempo o livro de 1 Crônicas, capítulo 12, até aqui o capítulo 10, até o capítulo 12, que é o que nós lemos. E pode também recorrer ao livro de 1 Reis, capítulo 12
e o livro de 1 Reis, capítulo 14. Ali você vai ter com mais detalhes toda a história do reinado do rei Roboão. Também é importante que você leia sobre um pouco mais sobre o rei Jeroboão, também durante esses capítulos, que ele governou Israel no tempo da divisão do reino, contra o qual Jeroboão lutou todos os dias da sua vida contra Roboão. Você vai ver isso no livro de 2 Crônicas, capítulo 12, 1 Reis, capítulo 11, capítulo 26 e capítulo 12. Roboão foi um agente da aliança na sua geração, cumprindo ali a promessa que Deus havia feito ao rei Davi, que jamais se apartaria do trono da casa dele, o trono do Senhor, o trono de Davi. Na verdade, nós sabemos que ele é apenas parte disso, porque quando Deus prometeu para Davi o reino eterno, ele estava se referindo ao seu descendente, que era Jesus Cristo, aquele que posteriormente vem ser chamado Jesus Cristo, o filho de Davi, ou a raiz de Davi, ou o leão da tribo de Judá, que da onde também era a tribo de Davi. Ele começou a reinar com 41 anos de idade. Apesar de não começar novo, nós temos reis na história de Israel que começaram crianças praticamente. Ele começou com 41 anos, não começou novo, mas mesmo assim os primeiros atos do seu reinado foram marcados por arrogância, precipitação e imaturidade. Ao invés de ele aceitar o conselho dos anciãos e demonstrar bondade para com o povo, como eles aconselharam, ele preferiu ouvir as orientações dos seus amigos mais jovens, garantindo que a nação de Judá seria tratada com muito mais severidade do que o seu pai Salomão tratou. E isso teve como desdobramento a divisão do reino. Então Israel passou a ter o reino do norte, composto por 10 reinos, e o reino do sul, composto por 2 reinos, que era o reino de Judá. Uma figura importante mostrada nesse texto que nós lemos aqui é a figura de Semaías, que estava presente desde o início do reinado de Roboão. Ele foi um profeta fiel, que cumpriu seu papel ali diante do rei, trazendo o recado do Senhor, e ele também foi importante, que ele escreveu um dos livros que inclusive foi usado pelo cronista como a base de pesquisa para que ele escrevesse o seu livro. Se você olhar comigo o versículo 15 desse mesmo capítulo 12 de 2 Crônicas que nós lemos, ele fala sobre os últimos atos, ou sobre os atos da vida do rei Roboão. Ele fala assim: conta os mais atos do rei Roboão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Semaías. Olha só, esse homem de Deus, além de trazer o recado do Senhor, ele registrou a história do rei, que depois Esdras, que escreveu aqui 1 e 2 Crônicas, pôde então usar como material de pesquisa. Um outro personagem a nível de contextualização que foi trazido nesse texto aqui foi Sisaque, que era o rei do Egito, que na história secular é conhecido como Sesroque I, que foi responsável para instituir a 12ª dinastia do Egito, que aconteceu por volta de 945 a 924 a.C. Ele também era grande amigo de Jeroboão. Esse Sisaque invadiu o território dos hebreus e fez de Judá um território ou um estado tributário, que tinha então que pagar tributo ao rei do Egito. O cronista também se referiu, na história que nós lemos aqui, a Dinamá, que era uma das muitas mulheres de Salomão e mãe de Roboão. Então nós podemos ver isso no versículo 13, que ele fala que sua mãe chamava Naamá, no finalzinho, Amonita. E o fato dela ser amonita indica provavelmente a devoção, ou a sua devoção ao deus pagão Milcom. Nós vamos ver isso em 1 Reis, capítulo 11, versículo 5. Uma das causas, inclusive, da queda de Salomão foi o fato dele ter se casado com mulheres pagãs e, mais do que isso, ter abraçado a crendice e os deuses dela. O mesmo Salomão que edificou o templo a Deus, ali em Jerusalém, ainda construiu outros 2 santuários pagãos. Inclusive, um deles era sacrificado crianças.
Essa situação aqui, essa citação do cronista de Naamá em 2 Crônicas capítulo 12, talvez ajude a compreender um pouco a divisão do próprio coração de Roboão, que era muito instável. Ora servia ao Senhor, ora abandonava o Senhor, ora servia ao Senhor, ora deixava a lei do Senhor. Ainda com questões textuais e de contextualização, o texto também nos revela alguns movimentos que nós vamos ver no texto, movimentos ou cenários. Primeiro nós vemos no versículo 1 a relação do pecado, que foi quando Roboão e consequentemente todo Israel abandonou ao Senhor. Depois no versículo 2 e o versículo 4 nós vemos as consequências desse pecado, que foi quando então o Senhor ali por meio do profeta anuncia a sentença, repreende o povo, e o povo então, versículo 5 e versículo 8, responde positivamente, arrependendo àquela exortação e aquela repreensão que o Senhor havia feito. Aí a partir dessa resposta humana, uma nova consequência foi registrada, versículo 9 a versículo 12, aonde então Deus, apesar de ainda continuar tendo toda a consequência do pecado deles, Deus então reprime um pouco a sua ira e não deixa com que Judá fosse totalmente destruído. E em seguida então a gente vê os relatos, o resto, a conclusão do texto até o versículo 16. E para efeito nosso de estudo, nós vamos ficar até o versículo 14, colocando aqui pelo menos duas advertências que nós percebemos nesse texto que Deus fez ao povo de Israel e também a Roboão. A primeira delas é o cuidado quanto à infidelidade. Perdão. Os leitores de 1ª e 2ª Crônicas eram os judeus que haviam retornado do cativeiro babilônico. Os irmãos lembram que nós falamos na última escola dominical sobre esse povo que havia ficado vários anos cativo ali na Babilônia, foi levado pela força de Nabucodonosor, mas que então depois de muitos anos eles retornavam e eles chegaram ali e viram toda aquela cidade destruída, os muros destruídos, o templo destruído, e eles precisavam então de ânimo para restaurar a sua vida. E aí então o cronista escreve a história de Israel novamente, mostra a aliança de Deus, mostrando como era importante ser fiel, e ele entendia que trazer à memória essa aliança iria reanimar o povo, iria aquecer a fé do povo para que eles restaurassem a sua vida diante de Deus. E uma das coisas que eles tinham que ter em mente é que eles tomassem cuidado para não serem infiéis. O rei Salomão, a despeito de todos os seus pecados, dele ter seguido, casado com mulheres pagãs, de ter ido pelo lado da idolatria, a Bíblia mostra que ele ainda se humilhou e buscou a Deus. No caso do rei Roboão, por sua vez, ele deixou o Senhor. Ele começou certo, depois ele deixou o Senhor. Ele sabia da palavra de Deus, ele sabia que Deus reinava ali sobre Jerusalém, que essa era a cidade eleita e escolhida de Deus. Ele sabia que ele era o descendente legítimo de Davi e que pertencia a uma geração que conhecia as coisas sobre Deus. Ou seja, ele tinha todas as informações para andar com Deus. Mas infelizmente ele e outros transgrediram contra o Senhor, que é o que nós vemos aqui no versículo 2. Ele fala aqui no primeiro versículo, ele fala que ele deixou a lei do Senhor, e depois no versículo 2, quando ele vem falando que a partir do 5º ano o rei do Egito subiu contra o povo de Deus porque ele tinha transgredido contra o Senhor. E que um fato interessante que nós temos que trazer aqui é que no hebraico a palavra que tinha transgredido, ela pode também ser traduzida como foram infiéis, que é um vocábulo bastante usado no livro de 1ª Crônicas e 2ª Crônicas, que significava a forma que significava o momento em que o povo deixava de andar com Deus e começava a andar contrário à vontade de Deus, e deixava de buscar o Senhor. Se nós prestarmos atenção no texto que nós lemos aqui, Roboão começou bem. No início do seu reinado sobre Judá,
quando houve a divisão do reino, há várias pessoas do norte que habitavam no norte, sacerdotes e pessoas que queriam servir a Deus, migraram para o sul por causa da idolatria que estava tendo no norte. Eles então vieram para buscar o Senhor. E ele começou bem, ele serviu ao Senhor. O problema é que ele buscou a Deus um tempo e depois ele abandonou o Senhor. Ele deixou o Senhor. Nos 3 primeiros anos do seu reinado, ele andou segundo o caminho do Senhor. Mas no 4º ano, a partir do 4º ano e até o 5º ano, que ele começa a falar aqui que já no 4º ano começa a ser ruim, depois no 5º ano aquilo já chega diante de Deus. O Deus começa então a se desagradar da vida do povo de Judá e do rei, até que então ele mesmo move aquela nação, o Egito, para ir como mão poderosa para disciplinar Roboão e o povo de Deus. A partir dali do 4º ano, ele começou a levantar os altos, as estátuas, as colunas, os postes ídolos. Começou então a estabelecer a prostituição cultural e toda espécie de abominação das nações. Está registrado lá em 1 Reis capítulo 14. E no relato paralelo que nós vemos, inclusive 1 Reis capítulo 14, mostra que Judá era mau perante o Senhor. E nós somos informados que Roboão deixou a lei do Senhor, não só ele, como todo Israel. E aqui chama a atenção das nossas vidas uma coisa muito interessante, que há uma certa ligação entre a liderança, ou o reinado, e o povo. Há uma relação entre o pecado da liderança e o pecado do povo. Em determinadas situações, o pecado do líder fazia com que a nação ou que o povo pecasse. Em outras situações, a nação estava pecando e o líder ou o rei deveria ser aquele que intervinha falando do pecado. E quando ele deixava passar batido e não falava e não tratava o pecado do povo, ele continuava em pecado, ele ficava em pecado e a nação continuava em pecado. Mesmo que o líder permanecesse razoavelmente puro, em meias circunstâncias, sempre que ele errava em não corrigir o povo, ele era responsabilizado pelo desvio geral do povo. E o leitor aqui de 1 Crônicas e 2 Crônicas, eles poderiam extrair dessa passagem uma advertência sobre o perigo da infidelidade. A primeira advertência que Deus dá aqui, versículo 1, versículo 2, já começando a partir do versículo 3 aqui, é que a infidelidade. Ele vem falando aqui para que era preciso tomar cuidado pela infidelidade. Mas o fato é que a história não para por aqui. Algo mais precisava ser aprendido e algo mais devia ser repreendido a esse povo. E nós vemos que, em segundo lugar, é que até o pecado perdoado, ele produz consequências. O pecado foi perdoado, mas as consequências ficaram. Foi a mesma coisa que acontece conosco. Quando nós pecamos, nós voltamos para o Senhor, pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, Ele nos perdoa, mas as consequências ficam. Por causa do pecado de Roboão, surgiu a oposição, versículo 2 até o versículo 4. E eles puderam compreender que até mesmo o pecado perdoado produziu suas consequências. Nós percebemos, não só nesse texto aqui, como em vários lugares da palavra de Deus, que o surgimento de opositores era utilizado em alguns contextos pelo Senhor e havia relação com pecados. Deus permitia que os opositores viessem para que o povo fosse repreendido pelo pecado. Por exemplo, o motivo que fez com que o povo fosse para a Babilônia, levado cativo, é porque eles haviam desobedecido ao Senhor. Salomão, por causa da sua desobediência, lidou com 2 inimigos externos e um interno. Inimigo externo, Haddad, o Edonita, e Rezon, o filho de Eliada. E um inimigo interno era o próprio Jeroboão, que era ali seu servo, que se rebelava contra ele. Agora, num outro momento da história, nós vemos Roboão experimentando algo semelhante. Sisaque, que era o rei de Jerusalém, que era o rei do Egito, invadiu Jerusalém,
e fez com várias pessoas, com vários cavaleiros. Ele fala aqui 200 carros e 60 mil cavaleiros e uma inumerável gente. Ele então invadiu Jerusalém e fez daquela cidade um território tributado, ou um território tributável, que eles iam lá e pagavam imposto para eles. E Deus, e quando o povo então se volta para Deus, que é a resposta que nós vemos aqui, eles então entendem que eles pecaram. Eles voltaram, se arrependeram, e o texto mesmo fala que Deus olhou e disse: eles se humilharam, eu não vou mais pesar a mão sobre eles. E o povo disse: Deus é justo aquilo que ele estava fazendo. E Deus então cumpre aquela palavra que ele havia dito na construção do templo, e que é repetida pelo cronista no capítulo 7, a partir do versículo 13, versículo 14, que ele diz assim: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos meus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus então ouviu a oração daquele povo, Deus ouviu o arrependimento daquele povo, e diante do pronunciamento divino por meio de Semaías, os príncipes se humilharam, eles reconheceram Deus como justo, e Deus então aplicou sobre eles o perdão e a misericórdia. Agora, é interessante que mesmo que apesar dos pecados de Roboão e de Judá terem sido perdoados, Deus permitiu com que eles fossem feitos servos de Sisaque. O versículo 8, capítulo 12, nos fala assim: porém serão seus servos, para que reconheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reis da terra. E aqui então a gente vê que ele, de fato, o rei do Egito, ele toma conta de Jerusalém. Ele, além de levar os utensílios da casa do rei, ele leva os utensílios da casa do Senhor. Salomão havia feito 200 escudos grandes e largos, que é o que ele fala aqui dos escudos aqui, você vai ver isso em 2 Crônicas capítulo 9. E Salomão havia feito 200 escudos largos de mais ou menos 3,6 kg de ouro. Havia feito também 600, havia feito também 300 escudos pequenos com cerca de 1,8 kg de ouro. E Sisaque levou para casa, levou para o reino, levou para o Egito. De forma que o texto nos fala aqui que o rei Roboão fez substitutos desses escudos de bronze. O texto nos fala também que ele fez uma espécie de liturgia de segurança. Cada vez que ele ia ao templo, então os soldados ali, as guardas, pegavam aqueles escudos, guardavam e voltavam. Isso mostra que houve um retorno à adoração. De fato houve um arrependimento. De fato houve uma mudança de vida. Só que foi um retorno em humilhação. Um retorno sem toda aquela glória, com aquele ouro, com tudo aquilo que Salomão havia deixado. E aqui nós observamos claramente as consequências do pecado. Quando nós pecamos, quando o homem e a mulher de Deus pecam, desvia do caminho do Senhor, pelos méritos de Cristo Jesus, ele pode pedir perdão aos seus pecados, crendo que Deus perdoa os seus pecados. Mas as consequências ficam. E essas consequências são terríveis para nossas vidas. A gente pode perceber que em determinadas situações, da mesma forma que Deus fez com Judá e que Deus fez com Roboão, Deus faz conosco. Existem alguns pecados que exigem que administremos os estragos históricos nas nossas vidas, e nós não podemos nos livrar dele. Somos perdoados, somos restaurados, é tirado de nós aquele peso do pecado, é tirado de nós a consequência mortal, no sentido de condenação eterna do pecado, mas nós temos que assumir as consequências dos atos refletidos que nós fizemos. O pecado exige às vezes separações pessoais e sociais. Por exemplo, a gente tem como exemplo um caso de um assassino que se converteu, pediu perdão pelos seus pecados, ele teve os seus pecados perdoados por Deus,
mas ele tem uma dívida com a sociedade, vai ter que cumprir um período de pena. Isso mostra a nossa realidade claramente, esse texto. Todo pecado tem a consequência. E esse era o ensino mostrado aqui por meio por meio da história de Roboão, registrada pelo cronista. E você pode me perguntar, mas e aqueles pecados que aparentemente não produzem nenhuma consequência? Tem gente que peca e fala, oba, não aconteceu nada, ninguém me pegou, ninguém me viu. Na verdade, as pessoas que pensam desse jeito, ou se você tem isso no seu coração, você precisa dar uma olhada melhor nas considerações sobre a redenção. Cada pecado que nós cometemos, ele cai sobre Cristo Jesus, ele caiu sobre Cristo Jesus, ele é castigado em Cristo Jesus. Quando o texto de Isaías fala que ele levou sobre si as nossas iniquidades e ele foi moído pelas nossas transgressões, ali estava o meu e o seu pecado. Apesar de nem todo pecado produzir na nossa vida consequência aparente, todo pecado produz consequência em Cristo. Por isso, aqueles que pecam deliberadamente, literalmente, eles estão desprezando o sacrifício redentor de Cristo. Nós ainda lemos no versículo 12 que, tendo se humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não o destruísse de todos, porque em Judá havia coisas boas. Aqui nós já vimos do pecado, que é uma semelhança fantástica nas nossas vidas, aqui nós vemos uma outra semelhança com a igreja e com as nossas vidas. A igreja é assim, tem a mistura de pecados e a mistura de coisas boas. Tem gente que erra deliberadamente e tem gente que se consagra. Deus está trabalhando num e está trabalhando também em outro. E Ele está realizando a obra de salvação, tratando o seu povo e mostrando a sua graça na vida de cada um. Dando forças para aqueles que querem se consagrar e trazendo de volta, seja pela disciplina, seja pela admoestação, seja pela exortação, aqueles que carecem de um chamado do Senhor porque estão vivendo de forma pecaminosa. E por falar em graça de Deus, nós observamos a graça de Deus nesse texto aqui de forma maravilhosa. Quando nós olhamos o tratamento de Deus para a vida de Roboão e comparamos com a vida de Jeroboão. Jeroboão não pertencia à aliança davídica. Ele era o servo de Salomão. Assim mesmo, Deus lhe prometeu que se ele andasse nos passos de Davi, Deus então traria tudo bem ao reino do norte. Só que Jeroboão desobedeceu a Deus. Não se arrependeu, não houve perdão para ele. De forma que quando o reino do norte foi levado cativo, ele nunca mais voltou. E Jeroboão seguiu sua vida longe do Senhor. Agora, para Roboão foi diferente. Ele pecou, mas ele se arrependeu. E nós vemos que o Senhor manifesta sobre a vida dele arrependimento e perdão, cumprindo aqui a promessa graciosa na vida dele. Deus havia prometido a Davi a questão do seu descendente. E por meio de Roboão, viria Jesus Cristo lá na frente, e Deus então manifesta a sua graça na vida dele, sempre olhando nessa ótica, o Messias, o descendente, o filho da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. O Senhor Jesus Cristo descenderia de Roboão e cumpriria a promessa pela graça da descendência de Davi. Por isso Deus então manifesta ali de forma maravilhosa graça e misericórdia, trazendo o perdão e o arrependimento na vida dele. Continuando o texto aqui, infelizmente no versículo 14, a gente vê que não termina numa boa notícia. O versículo 14 diz assim: fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Roboão falhou na busca ao Senhor. Ele não buscou ao Senhor
pelo tempo inteiro da sua vida? Ele buscou o Senhor, 3 anos do seu reinado, depois abandonou o Senhor, aí o Senhor chamou a atenção dele, ele voltou e se arrependeu, depois no final da sua vida desviou de novo. E se você é acostumado com a história bíblica, você vai ver que essa é a história do povo de Deus. Na época dos juízes, Deus mandava o juiz, o povo ficava firme com Deus, de repente o juiz morria, o povo desanimava, entrava no pecado, afastava do Senhor, Deus levantava outro juiz, eles voltavam para o Senhor, depois afastavam de novo. E essa é a história de muitos ainda hoje, que tentam andar com o Senhor, mas não têm firmeza na sua fé. E ele mostra aqui que esse servo de Deus, ou o rei de Judá, ele tinha uma busca parcial ao Senhor, ele não tinha firmeza na sua vida. O que nós concluímos com esses dois ensinamentos e essas duas exortações que nós vemos aqui na vida de Roboão? Nós concluímos que dentro do guarda-chuva da santidade a gente tem inteireza e irrepreensibilidade. Biblicamente esses termos se equivalem. Aquele que é íntegro, ele é também irrepreensível. O oposto de integridade é duplicidade. O rei Roboão e Judá tinham de buscar a Deus sendo irrepreensíveis e íntegros. E tudo isso que foi exigido pela lei, ele não cumpriu. Na verdade, quando nós olhamos a Bíblia, quando nós olhamos a história bíblica, tudo isso só foi cumprido plenamente em Cristo Jesus, aquele sobre o qual não houve pecados. Ele realizou esse ideal divino de ser o agente messiânico da aliança. Era a ele que Deus estava se referindo quando falou com Davi. E uma das palavras que nós vemos no Novo Testamento é a palavra perfeição, que mostra aqui a qualidade de Cristo, plenamente santo, irrepreensível. Quem foi? Somente Cristo. E hoje, como é que nós olhamos isso para nossas vidas? Será que nós seguimos o mesmo caminho de Roboão e não há para nós possibilidade de sermos íntegros, de sermos irrepreensíveis, de não sermos sermos duplicidade nas nossas vidas? Será que ainda há condição de nós vivermos com integridade e de forma irrepreensível na presença de Deus? Nós vemos que quando Jesus Cristo estava aqui, ele disse que ele subiria aos céus, mas ele ia mandar um outro Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus hoje agindo no meu coração, no seu coração, fazendo morada no nosso coração, ele manifesta o fruto do Espírito. E a integridade é um fruto santo, é um fruto do Espírito Santo. De andar de maneira pura, andar de maneira bondosa, ter domínio próprio, buscar ao Senhor. Isso é produzido pelo Espírito Santo no coração do povo de Deus, dos remanescentes, daqueles que servem ao Senhor. Os servos de Deus, eles são tornados íntegros ou irrepreensíveis pelo Espírito Santo, pelo menos por 2 motivos. Primeiro, porque eles foram cobertos pela justiça do Redentor. Nós éramos pecadores, ou somos pecadores, mas éramos pecadores por natureza. Não conseguimos chegar próximo do Senhor, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas a justiça do Senhor foi imputada em nós. E nós então passamos a ser justificados. E somente quando Deus nos vê no Filho amado é que nós podemos ser chamados de íntegros, justos e fiéis. Deus, por meio da justificação de Cristo Jesus, ele nos vê por isso, por meio de Jesus Cristo, e ele então nos faz íntegros pelo Espírito Santo de Deus. E em segundo lugar, Deus produz essa integridade no nosso coração, de forma que esses que têm Cristo podem sim ter um modelo de vida pautado na lei do Senhor. Quem é irrepreensível e íntegro? Cristo e o seu povo, porque ele faz seu povo íntegro diante dele. Roboão ia e vinha, não tinha um coração firme, mas o Senhor quer nos fazer firmes na presença dele. É preciso buscar a Deus sem interrupções.
Ainda que você viva em meio a todo tipo de tribulação, ainda que você viva em meio a todo tipo de idolatria que está ao seu redor, vizinhos, parentes, é preciso buscar ao Senhor constantemente, com fé e com integridade, crendo que aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Cristo, eles já foram justificados, e por isso eles são habitação do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus é quem os habilita a viver de maneira íntegra diante do Senhor. Que eu e você, através do exemplo aqui de Roboão, e através dos méritos de Cristo Jesus, possamos ser mais constantes nas nossas vidas, possamos viver diante do Senhor com integridade, que nós possamos buscar o Senhor não apenas quando tudo vai mal, ou quando vem as lutas ou a dificuldade, mas que nós possamos buscar o Senhor o tempo inteiro. Eu quero orar pela sua vida, para que Deus possa trazer essa verdade e aplicar essa verdade ao seu coração. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero colocar, Senhor, cada um daqueles que nos assistiram nesse momento. Que o Senhor, ó Deus, esteja derramando, Senhor, das mais ricas bênçãos do Senhor sobre essa vida e sobre essas famílias. E que o Senhor, ó Deus, possa, Senhor, nos ensinar como servos do Senhor a buscar o Senhor constantemente. Que o Senhor nos faça, Deus, homens e mulheres íntegros diante do Senhor. E que o povo do Senhor, ó Deus, possa ser conhecido, ó Deus, como um povo que ama a Tua Palavra e um povo que é constante diante do Senhor. Que o Senhor guarde, Senhor. Que o Senhor cuide, ó Deus, cada família. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.